Existe um problema que afeta 1 em cada 10 mulheres na idade reprodutiva e ninguém fala sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre endometriose. Sou o Dr. Luiz Fernando Correia e vamos falar sobre esse problema que afeta 190 milhões de pessoas no mundo todo, segundo a OMS. A gente está falando de uma doença que tem aumentado o número de atendimentos no SUS em 70% nos últimos 4 anos. Passamos para 53 mil atendimentos por ano dessa doença. E assim mesmo, o tempo médio entre os sintomas e o diagnóstico pode levar até 10 anos. Afinal de contas, o que é endometriose? Endometriose é uma doença inflamatória ginecológica crônica. Você tem o tecido de dentro do útero que sai quando você menstrua. E só que esse tecido, em algumas mulheres, ele pode como que voltar para dentro do organismo. Pelo mesmo caminho onde o óvulo vem do ovário para dentro do útero, essa camada de dentro do útero pode caminhar para fora dele e aí células vão se implantar no peritônio, que é a membrana que fica em volta dos órgãos da barriga, ou mesmo nos próprios ovários, nos ligamentos que prendem os ovários, ou seja, tudo aquilo ali fica inflamado e vai reagir ao mesmo ciclo hormonal quando acontece se fosse dentro do útero. Ou seja, a cada estímulo hormonal mensal da menstruação, aquelas células vão se multiplicar, podem sangrar, podem ainda ficar mais inflamadas, e isso vai gerar o quê? Vai gerar dor. Então, o principal sintoma da endometriose é a dor crônica pélvica. E uma dor que tem essa característica cíclica, ou seja, a cada menstruação ela aparece com mais intensidade. Infelizmente, geralmente, o sinal característico é que a cada menstruação ela fica mais intensa. Isso vai evoluindo durante os anos. As mulheres, elas são educadas desde cedo, desde meninas, a entender que vai ter uma dor todo mês. Uma dor cólica, cólicas, como a gente chama, dores parecida com dor intestinal, uma dor na parte baixa da barriga que vai acontecer todo mês na época da menstruação. E isso interfere no diagnóstico de endometriose, porque a mulher passa a normalizar o fato que tem a dor todos os meses, e essa dor às vezes pode ser muito intensa. Mesmo uma cólica menstrual normal pode ser muito intensa. Então, o diagnóstico geralmente é atrasado também por causa disso. Outro sintoma que pode aparecer é dor durante a relação sexual. Porque você imagina, se o útero tem alguma coisa inflamada no ligamento ali, aquilo tudo se movimenta durante a relação sexual, a mulher pode ter dor durante a relação sexual, e dor importante, que atrapalha a qualidade de vida dela. Então, tudo isso são sintomas da endometriose, sintomas que são negligenciados, e por isso, muitas vezes, o diagnóstico leva 5, 7, 10 anos, como a gente viu, segundo as estatísticas do próprio SUS, né? Como é que se confirma esse diagnóstico? O ginecologista escuta uma história dessas, ele vai solicitar uma ultrassonografia transvaginal, pode lançar mão até de uma ressonância nuclear magnética, hoje em dia isso também é um método bastante importante para esse diagnóstico, e o diagnóstico final é feito com laparoscopia, ou seja, uma cirurgia onde um aparelho, uma câmera é introduzida pelo umbigo, e o médico pode retirar um fragmento daquela região inflamada e mandar para o laboratório para confirmar o diagnóstico. A vantagem é que existe tratamento. Isso é que é importante. Existe tratamento para endometriose. Esse tratamento geralmente ele é hormonal, mas hoje em dia já estamos lançando algumas coisas mais novas, como alguns tratamentos imunobiológicos para casos mais graves. E muitas vezes o tratamento final é cirúrgico com a retirada desses pequenos tumorzinhos, essas massas que se implantam geralmente em volta do útero ou no próprio, como eu falei, no próprio peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos do abdômen. A endometriose é um componente importante de infertilidade em mulheres em idade reprodutiva. Por isso que é muito importante fazer o diagnóstico correto nessa época, principalmente se a mulher está querendo engravidar. Então você imagina, já é complicado a mulher jovem querendo engravidar, menstruar, ter dor e ainda ter que correr atrás de um diagnóstico desse. Agora, vários trabalhos também já têm mostrado que a gente consegue reverter essa situação com medicamentos mais modernos, medicamentos imunobiológicos, como eu falei, ou até com a cirurgia através da videolaparoscopia. Se você está passando por esse caso, ou conhece uma mulher jovem que está passando por esse problema, está buscando atenção, encaminhe ela para um especialista em endometriose. Eu tenho visto até alguns posts preocupantes, algumas mensagens em redes sociais com não especialistas querendo tratar endometriose com vitamina, gente. Então, vamos procurar o atendimento correto, com o especialista, de preferência com registro de qualidade de especialista, qualificação de especialista, que é o RQE, que é disponível publicamente no site do Conselho Federal de Medicina. Não tenha pudor de perguntar para o médico se ele é especialista em ginecologia, se ele tem o RQE.
Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que a gente responde as dúvidas e vamos tentar ajudar todo mundo que está passando por esse problema.